vereador Afonso Aires de Melo. Presente. Senhor vereador Alain Eduardo do Amaral Sebastião. Presente. Senhor vereador Arimateia Camargo da Silva. Presente. Senhor vereador Haroldo Soares da Silveira. Senhor vereador João Teixeira Filho. Senhor vereador Leonardo de Araújo. Presente. Senhor vereador Osmar Gonçalves. Presente. Senhor vereador Otávio Aires de Melo. Há número legal, senhor presidente. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicita a leitura da ata. Estância Turística de Paranapanema. Aos 7 dias do mês de abril de 2015, no prédio onde funciona a Câmara Municipal, realizou-se a Senhor presidente, peço a palavra. Tem a palavra, novo vereador. Solicito a dispensa da leitura da ata. Está em votação o requerimento verbal do novo colega. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em votação a ata da 5ª sessão ordinária do ano de 2015. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicita a leitura do expediente. Paranapanema, 7 de abril de 2015. Ofício número 1/2015, resposta ao requerimento 23/2015, de autoria do vereador Arimateia. Senhor presidente, com relação aos núcleos habitacionais inseridos no programa Cidade Legal pelo município de Paranapanema, tenho a informar que já foi aprovado o loteamento Iafã e estão sob aprovação os loteamentos Serrinha 1 e 2, bem como o Jardim Bela Vista. Os demais núcleos, Serrinha 3, 4, 5, 6 e 7, ainda estão em fase inicial e foi solicitada a inserção de núcleos Vila Aparecida e São José no referido projeto, mas ainda não foi deferida. Estando certo do pronto atendimento, aproveitamos a oportunidade para manifestar os meus protestos de estima e consideração. Patrícia dos Santos Mendes Martins, procuradora do município. Ofício 12/2015, Paranapanema, 15 de abril de 2015. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, aos cuidados do vereador Walter Clemenc, referente à resposta ao requerimento número 29/2015. Em resposta ao requerimento acima citado, venho informar que não há projetos turísticos em fase de licenciamento na Ilha do Sol. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sandra Adriana Libânio Paulo, secretária municipal do Verde e Meio Ambiente. Ofício 13/2015. Paranapanema, 15 de abril de 2015. A Câmara Municipal da Estância Turística de Paranapanema, aos cuidados do vereador Walter Clemenc, referente à resposta do requerimento número 30/2015. Em resposta ao requerimento acima citado, venho informar que o CONDEMA de nosso município está em fase de reestruturação e que o Departamento Jurídico desta Prefeitura enviará à Câmara Municipal um projeto de lei incluindo a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sandra Adriana Libânio Paulo, secretária municipal do Verde e Meio Ambiente. Estância Turística de Paranapanema, em 9 de abril de 2015, ofício 217/2015, resposta ao requerimento número 35/2015. Assunto: convocação para comparecimento no plenário da Câmara Municipal. Ilustre Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, dirigimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência para informar que em 10 de abril não estarei na cidade devido a um agendamento no médico em Jaú. No entanto, me coloco à disposição para comparecer ao plenário da Câmara Municipal em data futura, a ser marcada por Vossa Excelência. Colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos acerca do assunto e despedimos reiterando os votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, Rodrigo Del Poço, secretário de Obras.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapanema, Estado de São Paulo, José Benedito de Campos, brasileiro, casado, serviços gerais, portador da cédula de identidade 21601.432, inscrito no CPF número 027-063-398-70, residente domiciliado no bairro Olaria, no município da Estância Turística de Paranapanema, São Paulo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência dar ciência do pedido de providências requerido junto ao prefeito municipal. Outro assim requer que essa Casa de Leis adote as providências necessárias constante na Lei Orgânica Municipal, em caso de omissão e negligência do Executivo, visando a proteção do patrimônio público municipal sob as penas da lei. Termos em que pede deferimento para Paranapanema, 14 de abril de 2015, José Benedito de Campos, requerente. Excelentíssimo senhor prefeito municipal da Estância Turística de Paranapanema. Atenção, senhores. Diretor administrativo Nelson Aparecido Soares, secretária do Verde e Meio Ambiente Sandra Adriana Libânio Paulo. Pedido de urgência de providências. Artigo 5º, inciso 33, inciso 34, a linha A e B da Constituição Federal. José Benedito de Campos, brasileiro, casado, serviços gerais, portador da cédula de identidade 21.601.432, inscrito no CPF 027-063-398-70, residente domiciliado no bairro Olaria, município da Estância Turística de Paranapanema, conjuntamente com os demais moradores do bairro, assinam o respectivo abaixo-assinado. Vem respeitosamente a honrosa da presença de Vossa Excelência requerer providências no sentido de colocação de pedregulhos, tubulações, caixa de contenções, lombadas e o que mais necessário for nas estradas municipais PPM 355 e PPM 351, aproximadamente 8 km de estradas, que dá acesso à rodovia vicinal Mário Covas e Raposo Tavares, conhecida como Estrada do Parafuso, que se encontra intransitável, impossibilitando acesso aos transportes escolares, ambulâncias, atendimento médico dos moradores do bairro, viaturas policiais, bem como o trânsito de qualquer veículo automotor. Tanto é verdade que o próprio Poder Público Municipal, através do secretário de Administração e coordenador da Defesa Civil do município, já reconheceram a precariedade da situação naquela localidade, descrevendo em seu relatório emitido em 10 de março de 2015 o seguinte: que ao chegar ao local, a Defesa Civil pôde constatar um grande transtorno aos moradores do bairro, pois a estrada que dá acesso à rodovia Mário Covas e Raposo Tavares foi invadida, pois o córrego Ribeirão Valinho, que transbordou há alguns dias cobrindo parte da estrada em torno de 100 metros, impedindo o acesso dos moradores em torno de 22 famílias, aproximadamente 100 pessoas, entre adultos, jovens, crianças e idosos, que utilizam cilindro de oxigênio para garantir a sobrevivência, também impedindo o transporte de alunos para as escolas. Cópia do relatório da Defesa Civil em anexo. Deste modo, considerando a extrema urgência e necessidade de providências junto à referida estrada já reconhecida pelo Poder Municipal, não resta outra alternativa senão requerer que o município faça a devida manutenção na estrada informada, providenciando dentro dos 8 quilômetros de estrada a colocação de pedregulhos, tubulações, caixa de contenções e lombadas, e o que mais for necessário a fim de dar condições mínimas de circulação e tráfego dos moradores do bairro, como também ao Poder Público Municipal e demais pessoas que se utilizam daquela estrada. Ressalte-se também que o descarte de grande entulho que vem sendo feito na área APP, nas proximidades dos quilômetros 74.5 da vicinal Mário Covas, que vem obstruindo o afluente do Ribeirão Valinhos, causando grande impacto ambiental, bem como inúmeros transtornos a todos os moradores do bairro Olaria, sendo que o comunicado à secretária Sandra, do Verde e Meio Ambiente, a mesma se limita a dizer que não possui meios para a resolução do caso. Registramos por oportuno que a omissão e a negligência da defesa dos bens públicos por parte do gestor e prefeito municipal pode acarretar infrações político-administrativas do prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do mandato, nos termos da seção 3 da responsabilidade do prefeito, artigo 65, inciso 8 da Lei Orgânica do Município, abaixo transcrita. Artigo 65. São infrações político-administrativas do prefeito sujeitas a julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação de mandato. Inciso 8. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeitos à administração municipal.
Portanto, aguardamos as providências necessárias na estrada do parafuso, já conhecidas pelo município, especialmente o setor administrativo, bem como resposta por escrito deste pedido no prazo legal de 15 dias, conforme determina o artigo 88 da Lei Orgânica Municipal. Outra assim, informamos que a eventual omissão na resposta por parte do Poder Público Municipal deste requerimento no prazo legal, além das infrações acima citadas, será também levado ao conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo para as providências cabíveis. Segue em anexo foto da situação do local, tanto da estrada em referência com o entulho descartado, comprovando assim o dano ambiental. Certo da resposta e atendimento no prazo legal, termos e que impede deferimento, Paranapanema, 14 de abril de 2015, José Benedito de Campos, requerente. Esse pedido se encontra protocolado para a ciência dos vereadores, contendo algumas fotos para a ciência de todos, caso alguém queira tomar conhecimento, se encontra na Secretaria da Casa. Projeto de Lei número 12/2015 dispõe sobre denominação de bem público. Haroldo Soares da Silveira, vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado como Centro Comunitário Benedito Pereira de Salles o prédio público localizado na rua Elvira Maria de Jesus, no bairro CDHU, na Estância Turística de Paranapanema. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 10 de abril de 2015, Haroldo Soares da Silveira, vereador. Benedito Pereira Salles, nascido em Paranapanema, estado de São Paulo, é filho de Aquiles Pereira da Cruz e de Dona Cecília Oliveira Salles, que o tiveram em 28 de junho de 1925. Casou-se com Dona Cesarina de Oliveira Valim, que lhe deu 7 filhos, Norma Helena, Aquiles Roberto, Sérgio, Fernando, Mara, Benedito e Maria Aparecida. Estudou no Grupo Escolar de Paranapanema, logo a seguir passando a dedicar-se muito jovem ainda às atividades de lavrador e comerciante, última das quais se transformou na sua profissão de toda a vida. Colaborou com várias entidades assistenciais, gostando de futebol, esporte que praticou bastante quando moço. Foi pescador e leitor assíduo, com gosto pronunciado por Machado de Assis e Jorge Amado, e bom jogador de truco. Teve uma brilhante legislatura como vereador desde 1969 a 1983. Faleceu no dia 23 de 1 de 2008. Segue anexo a certidão do mandato dos vereadores. Senhor Afonso Aires de Melo, presidente da Câmara da Estância Turística de Paranapanema, no uso de suas atribuições, atendendo ao requerimento do nobre vereador Haroldo Soares da Silveira, certifica para os devidos fins que o senhor Mário Domingues Salles, Benedito Pereira Salles e Milton Martins exerceram o mandato eletivo de vereador nesta Câmara Municipal, nos períodos que seguem. Senhor Benedito Pereira Salles, 5 mandatos. Primeiro mandato de 1/2 de 1969 a 5/2 de 1972. Segundo mandato de 31/1 de 1973 a 3/2 de 1973. Terceiro mandato em 1/2 de 1977 a 5/2 de 1980. Quarto mandato em 3/2 de 1981 a 7/2 de 1984. E quinto mandato de 24/1 de 85 a 29/1 de 88. Afonso Aires de Melo, presidente. Projeto de Lei 13/2015. Dispõe sobre a implantação de divisórias entre os caixas e o espaço reservados para os clientes que aguardam atendimento nas agências bancárias do município da Estância Turística de Paranapanema e da outras providências. Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Ficam as agências bancárias obrigadas a implantar divisórias entre os caixas e o espaço reservado para os clientes que aguardam atendimento nas agências bancárias do município da Estância Turística de Paranapanema, proporcionando mais segurança e privacidade na realização das operações financeiras. Parágrafo único. As divisórias que refere o caput deste artigo deverão ter altura mínima de 1,80 e serem confeccionadas em material opaco que impeça a visibilidade. Artigo 2º.
As agências bancárias deverão adaptar seus espaços no prazo de 120 dias contados a partir da publicação desta lei. Artigo 3º. Descumprimento do disposto no artigo 1º desta lei proporcionará à agência bancária infratora multa diária de 100 UFESP, unidade fiscal do Estado de São Paulo, aplicada em dobro em caso de reincidências. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal estabelecerá os regulamentos necessários à implementação do disposto nesta lei, prevendo-se, inclusive, o órgão responsável pelas providências administrativas e de fiscalização. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 16 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2015, dispõe sobre a concessão de título de cidadão paranapanemense. Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador, no uso de suas atribuições legais, propõe o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão paranapanemense ao senhor Valner Leite dos Passos, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em nosso município. Artigo 2º. A entrega do diploma legal será feita em sessão solene da Câmara Municipal, especialmente convocada para este fim, em data, horário e local a serem determinados pela Presidência do Legislativo. Artigo 3º. Este projeto de decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador. Justificativa. Valner Leite dos Passos nasceu em 15 de outubro de 1976 no município de Buri, São Paulo. Filho do senhor Deuer Leite dos Passos e da senhora Benedita Ferreira Leite, casado com a senhora Rosane Lúcio de Oliveira Passos, pai de Valner Leite dos Passos Júnior e Felipe Lúcio de Oliveira Passos. Bacharel em Teologia pelo Instituto Teólogo Batista de Bauru, São Paulo, e Faculdade Unida de Vitória, Espírito Santo, e também bacharel de Administração pelo Sistema COC, curso Oswaldo da Cruz, de Educação e Comunicação. Exerce o ministério pastoral desde 8 de setembro de 1997 na Primeira Igreja Batista em Paranapanema e Igrejas Filhas na Serrinha da Prata, Campos de Olambra e Serra Velha. Desenvolve importantíssimos trabalhos sociais junto às nossas crianças, jovens e adultos. Plenamente justificado, é justo e merecida a concessão do título de cidadão paranapanemense. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei complementar 16 de março de 2015. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar número 17/2015, de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar com base no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320/64. Em sua justificativa, sustenta o autor que o presente projeto de lei é destinado à suplementação de dotação no valor de R$18 mil para cobrir despesas com locação de imóvel para a instalação da vigilância sanitária municipal. Indica que o recurso será proveniente de anulação parcial de arrecadação de dotação orçamentária, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, respeito ao artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e está em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. Quanto ao mérito, conforme disposto no artigo 118 da Lei Orgânica Municipal, é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento sua apreciação e manifestação. Por todo exposto, é o presente parecer favorável à tramitação perante esta Casa de Lei, aguardando o competente parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Estância Turística de Paranapanema, em 22 de abril de 2015. Alain Eduardo do Amaral Sebastião, presidente. Arimateia Camargo da Silva, relator. Clodoaldo Cardoso Lopes, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar número 17,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar com base no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3, da Lei 4.320/64. Relatório. Vem apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de Lei 17/2015, de iniciativa do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a suplementar na contadoria crédito adicional suplementar no valor de R$18 mil destinados a cobrir despesas com aluguel de imóvel. Com a devida justificativa, lido no expediente de sessão ordinária realizado em 7/4/2015 e encaminhado para análise das comissões competentes, após manifestação favorável à tramitação pela Comissão de Justiça e Redação, vem a análise desta comissão. É o relatório da análise. Compete nos termos do artigo 42 do Regimento Interno da Câmara Municipal a Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre a matéria de caráter financeiro. Assim, em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privada do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, respeito ao artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e está em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. No tocante ao mérito, concluímos que não há óbice, pois a propositura vem acompanhada da justificativa apresentada pelo Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça e Redação atesta não haver ilegalidade no projeto de Lei Complementar 17/2015, bem como a previsão de recursos para cobrir despesas, conforme artigo 2º da propositura. Assim, obedecida a previsão legal para abertura de crédito adicional suplementar, instituída na Lei 4.320/64, bem como não há óbice constitucionais, é a manifestação dos membros que assinam o presente parecer favorável à tramitação e aprovação pelo soberano plenário desta egrégia Casa de Leis. Estância Turística de Paranapanema, em 22 de abril de 2015, Haroldo Soares da Silveira, presidente, Osmar Gonçalves, relator, e Clodoaldo Cardoso Lopes, secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de Lei Complementar 23, de 24 de março de 2015. Relatório. Trata-se de projeto de lei complementar número 23/2015, de iniciativa do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar, com base no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320/64. Em sua justificativa, sustenta o autor que o presente projeto de lei é destinado à suplementação de dotação no valor de R$100 mil para custear despesas com o fornecimento de acesso dedicado à internet nas escolas municipais. Indica que o recurso será proveniente de anulação parcial ou total de dotação orçamentária, conforme artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Federal 4.320/64. Em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privativa do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, respeito ao artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal e em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. Quanto ao mérito, conforme disposto no artigo 118 da Lei Orgânica Municipal, é de competência da Comissão de Finanças e Orçamento sua apreciação e manifestação. Por todo exposto, é o presente parecer favorável à tramitação perante essas casas de leis, aguardando o competente parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Estância Turística de Paranapanema, em 22 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, presidente, Arimateia Camargo da Silva, relator, Clodoaldo Cardoso Lopes, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar número 23/2015, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar com base no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei 4.320/64. Do relatório. Vem apreciação da Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei 23/2015, de iniciativa do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a suplementar na contadoria crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil destinados a garantir a contratação e pagamento com despesas para o fornecimento de acesso dedicado à internet nas escolas municipais. Com a devida justificativa, lido no expediente de sessão ordinária realizado em 7/4/2015 e encaminhado para esta análise da comissão competente, após manifestação favorável à tramitação pela Comissão de Justiça e Redação, vem a análise desta comissão. É o relatório da análise. Compete nos termos do artigo 52 do Regimento Interno da Câmara Municipal a Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre matéria de caráter financeiro. Assim, em seu aspecto formal, trata-se de projeto cuja iniciativa é privada do chefe do Executivo, a teor do artigo 44, inciso 4 da Lei Orgânica, respeito ao artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, e está em conformidade com a Lei 4.320/64. No tocante ao mérito, concluímos que não há óbice, pois a propositura vem acompanhada da justificativa apresentada pelo Poder Executivo. O parecer da Comissão de Justiça e Redação atesta não haver ilegalidade ao projeto de lei complementar 23/2015, bem como a previsão de recursos para cobrir as despesas, conforme artigo 2º da propositura.
Assim, obedecida a previsão legal para abertura do crédito adicional suplementar, instituída na Lei 4.320/64, bem como não há óbitos constitucionais, é a manifestação dos membros que assinam o presente parecer favorável à tramitação e aprovação pelo soberano plenário dessa egrégia Casa de Leis. Estância Turística de Paranapanema, em 22 de abril de 2015, Haroldo Soares da Silveira, presidente, Osmar Gonçalves, relator, Clodoaldo Cardoso Lopes, secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 9, de 31 de março de 2015. Relatório. De autoria do vereador Arimateia Camargo da Silva, o projeto dispõe sobre denominação de bem público localizado na rua André A. Machado, na Estância Turística de Paranapanema. Justifica o autor que a construção de um imóvel destinado ao projeto Quero Vida encontra-se sem denominação oficial, razão pelo qual apresenta o projeto de lei número 9/2015, como forma de prestar justa homenagem ao vereador Laerte Rodrigues de Lima. Análise. Nos termos do artigo 33, inciso 14 da Lei Orgânica do Município, compete à Câmara dar denominação a próprios vias e logradouros públicos. O artigo 163 do referido diploma legal estabelece que, artigo 63, o município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos de qualquer natureza. Parágrafo único. Para fins deste artigo, somente após 1 ano do falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa, salvo personalidades marcantes que tenham desempenhado altas funções na vida administrativa do município, do Estado e do país. Assim, obedecidas as condições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, é o presente parecer favorável à tramitação do presente projeto de lei, sobre o qual manifestar-se o soberano plenário. Estância Turística de Paranapanema, em 22 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, presidente, Arimateia Camargo da Silva, relator, Clodoaldo Cardoso Lopes, secretário. Requerimento de pesar número 37/2015. Requeiro à mesa, após consultada a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Oswaldo Batista Alves, ocorridos em Campos de Olambra, neste município, no dia 11 de abril de 2015. Fato este que causou grande consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. Requeiro mais que, deliberado pelo plenário, seja cientificada a família enlutada através da sua filha, a senhora Silvana Aparecida Alves, residente na Rua das Argas, número 16, Sapé, distrito Campos de Olambra, transmitindo-lhe ao mesmo tempo sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 14 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Requerimento número 38/2015. Requeiro ouvido o plenário, observadas as disposições regimentais, seja oficiada a Secretaria Municipal da Fazenda para que, no prazo legal, preste as seguintes informações. Qual a quantidade de microempreendedor individual? Qual a quantidade de microempresa? Qual a quantidade de empresa de pequeno porte? Justificativa. Visando obter informações claras sobre as empresas cadastradas no município da Estância Turística de Paranapanema, é que apresento o presente requerimento. Saliento ainda que é meu dever de vereador eleito democraticamente cumprir com o meu dever de vereador de fiscalizar as ações exercidas pelo Poder Executivo. Atenciosamente, Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Arimateia Camargo da Silva, vereador. Requerimento número 39/2015. Senhor Presidente, nos termos regimentais, ouvido o plenário, requeiro seja oficiado o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que envie a esta edilidade, no prazo de 15 dias, informações e toda a documentação que se fizer necessária para a comprovação da destinação do valor de R$ 245.850, autorizado pelo plenário através do projeto de lei número 13/2014. E justificativa apresentada através do ofício 326/2014, sobre a alegação de que o recurso solicitado tinha como objetivo a pavimentação e recapeamento asfáltico em CBUQ, nas ruas Juca Teodoro, José do Patrocínio, Elisário Pereira de Melo, Bom Sucesso, Cori Pereira de Melo, Antônio Antunes Paz e Rua Wilson Seroite, na Estância Turística de Paranapanema. Justificativa. O presente requerimento visa obter informações sobre a destinação de valores aprovados pelo Poder Executivo para a execução de obras de recapeamento asfáltico. No mês de junho de 2014, foi encaminhado o projeto de lei para autorização de suplementação de verba destinada à pavimentação de várias ruas no município. Ocorre que, passado 8 meses, estive visitando as ruas descritas no projeto, o qual receberiam as melhorias, e pude verificar que as mesmas se encontram na mesma forma,
e não obtiveram nenhum tipo de benfeitoria. Assim, para cumprir com meu dever de vereador eleito democraticamente para examinar e averiguar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo, espero obter respostas claras e comprobatórias através dos documentos que se fizerem necessários sobre a destinação do dinheiro público. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 16 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Requerimento número 40/2015. Senhor Presidente, nos termos regimentais ouvido o plenário, requeiro que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie a esta edilidade, no prazo de 15 dias, informações e toda a documentação que se fizer necessária para a comprovação da destinação do valor de R$ 255.740 autorizado pelo plenário através do projeto de lei 14/2014 e justificativa apresentada através do ofício 311/2014, sobre a alegação de que o recurso solicitado tinha como objetivo a pavimentação e recapeamento asfáltico em CBU nas ruas Manuel Domingues Leite, Joaquim Vieira de Medeiro, Ari Diniz Franco, José Libânio, Avaré e Avenida Martins de Camargo, na Estância Turística de Paranapanema. Justificativa. O presente requerimento visa obter informações sobre a destinação de valores aprovado pelo Poder Executivo para execução de obras de recapeamento asfáltico. No mês de junho de 2014, foi encaminhado o projeto de lei para autorização de suplementação de verba destinada à pavimentação de várias ruas do município. Ocorre que, passado 8 meses, estive visitando as ruas descritas no projeto, o qual receberiam as melhorias, e pude verificar que as mesmas se encontram da mesma forma e não obtiveram nenhuma benfeitoria. Assim, para cumprir com meu dever de vereador eleito democraticamente para examinar, averiguar as atividades desenvolvidas pelo Poder Executivo, espero obter respostas claras e comprobatórias através dos documentos que se fizerem necessários sobre a destinação do dinheiro público. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 16 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Requerimento número 41/2015. Excelentíssimo senhor presidente, nos termos regimentais, ouvido o plenário, requer seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que envie esta edilidade no prazo legal as seguintes informações com cópias dos documentos pertinentes. Indicação do responsável pela organização das festividades do Réveillon 2015. Cópia dos requerimentos da Secretaria de Turismo solicitando a contratação de serviços de show artístico para o Réveillon de 2015, realizado na Praça da Matriz e na Praça Nações Unidas, em Campos de Olambra. Cópia da prestação de contas do evento Réveillon 2015, feita pela Comissão Organizadora de Eventos, nos termos do artigo 2º do Decreto 1322, de 5 de fevereiro de 2014. Justificativa. A solicitação de novas informações referentes às festividades Réveillon 2015 se faz necessária, visto que a resposta dada pelo senhor prefeito, constante no ofício 131/2015, ao requerimento número 4/2014, não foram suficientes, pois deixou de informar o nome do responsável pela organização das festividades e ainda os documentos enviados geraram dúvidas a serem esclarecidas através das informações acima requisitadas. Vale lembrar que a qualidade do evento gerou inúmeras reclamações da população e as informações visam proporcionar uma resposta clara à população sobre os mesmos, pois se trata de uma estância turística em que a realização de eventos dessa natureza é indispensável, todavia requer para atingir seus objetivos e o sucesso esperado um mínimo de organização. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Arimateia Camargo da Silva, vereador. Requerimento de pesar número 42/2015. Requer na mesa, depois de consultada a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Ana Teresa da Cruz, ocorrido no dia 16 de abril de 2015, fato este que causou grande consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. Requeiro mais que, deliberado pelo plenário, seja cientificada a família enlutada através de seus filhos, Corali, Benedito, José Maria, Luiz, Laide, Enedina e Rita, transmitindo a eles e a todos os familiares ao mesmo tempo os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 16 de abril de 2015, Alain Eduardo do Amaral Sebastião, vereador. Requerimento de pesar número 43/2015. Requer à mesa, após consultada a casa e dispensadas as formalidades regimentais, que seja consignado em ata de nossos trabalhos um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Nair de Almeida Silva, ocorrido em Campos de Olambra no dia 15 de abril de 2015,
Fato este que causou grande consternação perante todas as camadas sociais locais, por se tratar de pessoa benquista e altamente relacionada, pertencente que era a tradicional família aqui radicada. Requer mais que deliberado pelo plenário seja cientificada a família enlutada através de seus familiares, transmitindo a eles os sinceros sentimentos de pesar deste legislativo pelo infausto e doloroso acontecimento. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 16 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Indicação número 36/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo que, juntamente ao setor competente, envie a esta Casa projeto de lei que regulamente o repasse de verbas às entidades civis. Justificativa. Tal indicação se faz necessário tendo em vista que a Lei Federal 13.019/2014, publicada em 31 de julho de 2014, estabelece prazo de 360 dias para a viabilidade dos termos legais no âmbito municipal da lei que regularize os repasses a entidades. Atenciosamente, Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Animatea Camargo da Silva, vereador. Indicação número 37/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo que, juntamente ao setor competente, tome as medidas cabíveis e necessárias no sentido de igualar as gratificações concedidas aos funcionários motoristas da Prefeitura Municipal. Justificativa. Os funcionários públicos lotados nos cargos de motorista de nosso município atualmente recebem gratificações de exercício de função em condições extraordinárias equivalente a R$ 600 aos motoristas de ambulância e de R$ 400 aos demais motoristas, aos tratoristas e operadores de máquinas rodoviárias, que desempenhem de forma usual suas funções em condições extraordinárias, exercendo suas atividades antes ou depois do horário de expediente normal ou fora do município, conforme determina a Lei Municipal Complementar número 124/2010. Objetivando, porém, garantir o princípio da isonomia presente na Constituição Federal Brasileira e, com ela, concretizar o direito de igualdade, indica ao senhor prefeito que estude a possibilidade de igualar para R$ 600 a gratificação de exercício de função para todos os motoristas da Prefeitura Municipal, beneficiando todos os servidores deste cargo de forma igualitária. Certo que Vossa Excelência não medirá esforços para atender esta indicação, agradeço antecipadamente. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Arimatea Camargo da Silva, vereador. Indicação 38/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo para que estude a possibilidade de implantar academias ao ar livre não só na cidade, mas também nos bairros adjacentes como Serrinha, Campos de Olambra e bairro Serra Velha. Justificativa. Há muito tempo reivindicamos por uma academia ao ar livre, conquista de praticamente todos os municípios vizinhos. Com essas academias implantadas em nosso município, temos certeza que a qualidade de vida de nossa população irá melhorar em muito, pois as academias particulares nem sempre adequam com o horário disponível de nossos munícipes. Além de embelezar o espaço destinado a elas por serem coloridas, vamos dar oportunidade a todos de se exercitarem gratuitamente no horário que for melhor para cada um. Lembrando que não é só a sede do município que precisa desta melhoria, mas também os bairros adjacentes mais populosos, como citados acima. Certo do especial carinho por parte de Vossa Excelência no atendimento desta indicação, antecipo os agradecimentos. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Indicação número 39/2015. Indico na forma regimental ao senhor prefeito que, juntamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, na forma da lei, providencie reparos e faça a devida conservação no lajetamento das ruas CDHU no distrito Campos de Olambra, neste município. Justificativa. O motivo desta solicitação se deve ao uso constante das ruas pelos moradores e motoristas, que necessitam trafegar diariamente para a estrada e saída do conjunto habitacional. Essa falta de conservação gera muitos transtornos, sendo que as ruas estão cheias de buraco e, em alguns trechos, as lajotas estão afundando e se desprendendo, deixando intransitáveis e podendo causar sérios acidentes. Tendo em vista que as vias públicas em perfeito estado ser um direito de cidadão, solicito em nome da população ao senhor prefeito que providencie sanar com certa urgência o problema. Na certeza que o senhor prefeito não medirá esforço na agilização dos referidos reparos, em nome da população, antecipo os agradecimentos. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. Indicação número 40/2015. Indica ao chefe do Poder Executivo a necessidade em adquirir uma área de terra para o programa Minha Casa Minha Vida, em benefício de famílias de baixa renda. Justificativa. Como é de conhecimento de todos, o governo possui esse programa, onde o município entra com o terreno e, após o convênio, essas casas são construídas. E tendo em vista que a nossa população aumentou e muitos não possuem sua moradia,
tendo que pagar aluguel alto ou muitas vezes morar com alguém da família, quando não se encontra uma casa para alugar, com o valor que possam pagar. Devido a isso, necessária seria a construção dessas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida, para que possamos amparar essas famílias de baixa renda, que tanto almeja por um lar próprio. E para que isso comece a tornar-se realidade, o município tem que entrar com a sua área de terra. Certo de especial carinho por parte de Vossa Excelência, no atendimento desta indicação, antecipo os agradecimentos. Sala das Sessões, Benedito Antunes de Araújo, em 15 de abril de 2015, Leonardo de Araújo, vereador. As indicações apresentadas eu encaminho ao senhor prefeito municipal para as medidas cabíveis. Projeto de lei número 12/2015, que dispõe sobre denominação de bem público, e o projeto de lei número 13/2015, que dispõe sobre a implantação de divisórios entre caixas no espaço reservado a clientes que aguardam atendimento nas agências bancárias no município da Estância Turística de Paranapanema. E, em conformidade com o que dispõe o artigo 104 do Regimento Interno, encaminha as comissões competentes para a emissão dos seus devidos pareceres técnicos. Projeto de decreto legislativo número 04/2015, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão paranapanemense, tendo em vista que o mesmo independe de parecer das comissões. Eu aponto o mesmo direto para a ordem do dia. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento de pesar número 37/2015, de autoria do vereador Leonardo de Araújo. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo uma única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento número 38/2015, de autoria do vereador Arimateia Camargo da Silva. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento número 39/2015, de autoria do vereador Leonardo de Araújo. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco o mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento número 40/2015, de autoria do vereador Leonardo de Araújo. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo em sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento número 41/2015, de autoria do vereador Arimateia Camargo da Silva. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento de pesar número 42/2015, de autoria do vereador Alain Eduardo Amaral Sebastião. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o requerimento de pesar número 43/2015, de autoria do vereador Leonardo de Araújo. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo uma única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Nada mais constando para o expediente, passamos para a ordem do dia.
Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar número 17/2015, que dispõe sobre criação e suplementação de despesa nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, no valor de R$18.000, com o devido parecer das comissões. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo sua única votação. Senhor presidente, eu posso fazer uso da palavra? Sim. Só referente a esse projeto, eu lembro que ele foi encaminhado para as comissões e no ofício que veio, e o projeto também, ele pede a suplementação de R$18.000 para a alocação de um imóvel. Mas ele não diz lá se é para alocar por um mês, ou quantos meses, ou um ano, ou quanto tempo. E o valor é R$18.000. Eu manifesto a favor do projeto. Eu não sei se as comissões que deram os pareceres, se eles pediram algum comprovante para especificar onde que ia ser usado esse recurso e por quanto tempo. Eu gostaria, né, que... Então, sei lá, foi lido, fizesse vereador. Hã? Foi lido o parecer. Sim, mas eu não me lembro. Foi pedido algum documento para comprovar por quanto tempo é a alocação? Ah, tá. Então não tem esse documento com que parecer consta. favorável, vereador. Certo, então, mas ainda eu lembro naquele dia que foi citado que as comissões pedissem um documento para, né, comprovar por quanto tempo. A gente pode, eu voto a favor sim, porque eu vejo que é necessário, mas é preciso que aqui a Câmara também fiscalize nesse sentido para saber se realmente esse dinheiro vai ser aplicado nesse imóvel e qual imóvel por quanto tempo, né? Com certeza. Só por isso, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra. Faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, nós fizemos um parecer favorável, né, como a Justiça e Redação também favorável, porque o projeto, segundo o jurídico e segundo o nosso pouco conhecimento que a gente tem, ele está revestido de legalidade. Agora, quantos meses e quanto qualquer vereador aqui pode pedir essa informação e com certeza o Executivo vai estar mandando a resposta, senhor presidente. Eu posso fazer... Então, por questão de esclarecimento, que a gente não tem... Então, vereador, mas para esclarecer, é só o senhor pedir, o senhor faça um requerimentinho pedindo por quantos meses, se é por anos, ou já responde o senhor, está sanado. Sim, mas daí a gente vai aprovar de qualquer forma. Então, mas eu quero dizer que a comissão poderia ter feito isso. Obrigado pela parte. Ou o senhor podia ter feito também antes, né? Mas obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco mesmo uma única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei complementar número 23/2015, que dispõe sobre suplementação de despesa nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei 4.320/64, no valor de R$100.000, com o devido parecer das comissões. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo uma única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação o projeto de lei número 09/2015, que dispõe sobre denominação de bem público. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo uma única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão e encaminhamento à votação projeto de decreto legislativo número 4/2015. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco mesmo sua única votação. Os vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tudo a casa, se algum vereador quer fazer o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Tem a palavra, novo vereador.
Som. Alô? Boa noite a todos. Primeiramente, agradeço a Deus por mais este momento. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, população presente, internautas que nos acompanham. Estou aqui essa noite para... Foi feita uma reivindicação ali, uma indicação que foi votada e aprovada por essa Câmara. Eu também quero cobrar verbalmente aqui a questão do CDHU de Campos de Olambra. Aquelas ruas estão intransitáveis, população reclamando sempre, diariamente, né? Tem ruas que não dá mais para se passar com carro, devido aos buracos. Então eu quero pedir aqui à administração que arrume um meio, junto com os órgãos competentes, para a gente estar arrumando e melhorando aquelas ruas do CDHU de Campos de Olambra. Também pedi para o mesmo bairro lá, o CDHU de Olambra, para a Secretaria de Meio Ambiente fazer uma limpeza. Tem ruas lá que o mato estão fechando a rua. Inclusive a rua que mora o novo vereador Osmar, passei por lá essa semana, por volta lá, o mato está tomando conta da rua. Então é preciso que o meio ambiente, pessoal, dê uma agilizada para estar resolvendo esse problema, ou aplicando um produto lá para matar os matos, fazer uma limpeza de entulho, que estão jogados lá pelas beiradas, né? Eu Isso me dá a parte, gostaria de... Sim, tem a parte. Em relação à limpeza, vereador, esses dias eu comentei com o responsável pelo meio ambiente, né, que é o Mauro, o Serrinha, e eles fizeram a limpeza, cataram lá os lixos, móveis que estavam jogados na beirada das ruas, foram limpados. Agora, quanto à roçada, não faz muito tempo que foi roçado lá. Mas por causa da chuva, o tempo, você roça 15, 20 dias, o mato está grande de novo, né? Mas lá não é só na rua que eu moro, é quase todas as ruas, no município inteiro. O mato hoje, 20 dias, 25 dias, ele está grande. Aquela rua que eu moro, que o senhor está falando, é a rua do Cedro, senhor presidente. Não é a rua do vereador, é a rua do Cedro. Então, senhor vereador, o senhor já teve aí o seu argumento. Então, eu queria dizer que eu também estou cobrando lá referente às lajotas. O senhor não precisa me corrigir pela rua, estou dizendo que é uma das ruas que o senhor mora numa esquina. Mas independente disso, são várias as ruas. Esta é uma delas, correto? Tá bom, eu estou falando de matos que estão entre as lajotas, né? Então ali não dá para roçar, tem que aplicar um produto que estão fechando as ruas. Enfim, vamos resolver o problema. Eu falei aqui também uma indicação sobre academias públicas. Tenho aqui em mãos um ofício que veio do governo do estado, que em 2013 eu fiz um ofício encaminhando para um deputado e pedindo algumas academias ao ar livre para o nosso município. Não sei se for por aquele ofício, de que forma, mas o município já vai adquirir as academias ao ar livre, pela Secretaria de Turismo, eu acho, ou do Esporte. Enfim, eu recebi o comunicado que o nosso município vai ser contemplado, sim, com as academias ao ar livre, academias públicas. Então eu indiquei aqui que sejam instaladas aqui na cidade, nos bairros, né? Campos de Olambra, bairro Serra Velha, bairro Serrinha, né? Que são bairros também populosos, né? Que precisam de exercício para a população. Enfim. E também quero falar aqui, pedir para que o prefeito tome uma providência, outra vez, de um projeto de lei aprovado por essa casa, porque esses dias foi preciso um transporte para um velório, famílias pobres precisam acompanhar seus parentes que são do bairro, que vão ser enterrados aqui na cidade, e foi preciso pagar esse transporte, porque a prefeitura não autorizou a fazer, e estava sendo feito, sem nenhum problema. Liguei para alguns departamentos do município, só disseram que não tem, não pode e não vai fazer. Então, que o prefeito analise esse tipo de ajuda à população que precisa e encaminhe para essa Câmara um projeto de lei
E aí eu tenho certeza que os vereadores vão sentar, vão analisar, e regulamentando isso, não haverá nenhum problema, não é nenhuma denúncia que vai atrapalhar a administração. Correto? Então eu espero aí que a administração, as secretarias aí se mobilizem nesse sentido, para poder estar resolvendo esses problemas. Isso, vereador. Tem a palavra. Em relação a isso que o senhor está pedindo, é interessantíssimo, né? Porque isso aí já vem passado, né? Bem lá atrás, esse dilema, né? Quando morre uma pessoa carente nos bairros, a locomoção. Sempre a municipalidade enfrentou esse problema, correto? Então, seria assim, de bom alvitre que viesse para casa para nós aprovarmos, regulamentarmos, e para que, através da Secretaria de Assistência Social, faz uma análise, ver se a família realmente é carente e precisa, e aí vai ter o transporte gratuito. Mas é uma bela ideia. Foi encaminhado lá para o Executivo um ofício pedindo para que ele ache a possibilidade, sim, através de uma lei, né? Aí não vai ter problema de denúncias. Quero pedir também para a Secretaria de Vias Públicas, que precisa se mobilizar também para melhorar as estradas rurais. Tem estradas aí que está complicado de andar, mato dentro, tem um pedaço de estrada no mato dentro que está intransitável. O pessoal lá, pequenos produtores, precisam retirar seus produtos para levar até o centro para comércio. Tá difícil, a estrada está ruim de se andar nela. E não fica tão caro para arrumar essas estradas. Então, peço aqui para o prefeito e o secretário de Vias Públicas que agilize, dê um jeito de estar melhorando essas estradas. Agradeço a cada um de vocês. Boa noite. Continua livre a palavra. Tem a palavra, novo vereador. Senhor presidente, senhor vereadores, população, internautas que nos acompanham, quero desejar a todos uma boa noite, né? Quero também agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, podendo realizar o nosso trabalho, né, em prol do nosso município. Eu quero também iniciar minha fala de hoje, já pegando o ensejo aí do vereador Nardinho, a respeito do CDHU, mais uma vez. Eu também já não faz 2 sessões que eu fiz uma indicação a respeito das ruas do CDHU. Inclusive até dei algumas cópias lá para alguns moradores do CDHU, dizendo do meu trabalho, que eu estou representando a população, e que eu estou cobrando, e explicando também no mesmo tempo a dificuldade que o prefeito está tendo, por causa das dívidas que está pagando, e enfim. Mas estou fazendo o meu trabalho, estou cobrando. E realmente, o vereador tem razão quando ele fala que tem algumas ruas que está quase que intransitável, é verdade. Engraçado que fazem 10 anos ou mais que eu moro no CDHU, e aquelas ruas não mudou muito, não. Continua do mesmo jeito que lá, não mudou muito. Até porque aquilo lá parece que foi meio que obra eleitoreira, e fizeram meio às pressas, e meio que não compactaram, e enfim. Está lá para esse governo e para os futuros governos arrumar aquilo lá. Enfim, engraçado que vereador Haroldo, o CDHU novo lá de cima foi feito e até hoje não deu problema. Foi feito, acho que na administração de 2005 a 2008, já fazem também alguns anos, e está lá, intacto, não deu nenhum problema. Mas enfim, temos que consertar, temos que dar um jeito, espremer e consertar, porque a população não tem que pagar por irresponsabilidade de alguns administradores. Quero dizer também, em referente às academias de ar livre, eu também não faz, acho que umas 3 sessões que eu fiz uma indicação a respeito dessas academias, né? E logo que eu fiz a minha indicação, por coincidência, veio aqui para essa casa um projeto, né, para a gente votar, dizendo acho que R$800 mil para investir em academia ar livre, em paisagismo e
lixeiras, parece que em torno de R$800 mil. Então esse dinheiro do turismo, esse dinheiro das academias, das lixeiras, do paisagismo, é dinheiro da Secretaria de Turismo, né, que tem que investir em turismo. Então, até onde eu sei, as informações que eu tenho buscado, é que essa verba é da Secretaria de Turismo. Em relação, queria comentar também, senhor presidente, em relação à indicação que eu fiz também aqui, se eu não me engano, foi no dia 7 passado agora, referente a os funcionários aqui, o salário dos funcionários, para estar no portal da transparência. Não só o salário base, mas também os proventos de cada funcionário, não montante lá no setor de RH, no portal. É de cada funcionário. Para que o povo entenda, para que o povo saiba. Porque afinal de contas é dinheiro do povo. Então o povo merece essa transparência, essa informação. Então eu pedi para o presidente disse que está vendo, pediu até um parecer para o jurídico, segundo o presidente, numa conversa que a gente teve. Eu estou aguardando, mas até agora ainda não está no portal. Algumas pessoas têm cobrado. E eu disse que o presidente está tomando providência e que eu estaria cobrando hoje, mas que ele estaria dando um parecer em relação a isso. E eu acredito que o presidente vai estar atendendo essa solicitação para que fique mais transparente, né? Até porque entre os erros e acertos, acho que não tem governo perfeito, não tem presidente da Câmara perfeito, não tem vereador perfeito. Perfeito é Jesus Cristo. E entre os erros e acertos, o vereador Nardinho, na época dele, estava tudo lá no portal de transparência. Tudo certinho lá, de cada funcionário ganhava, se era bastante, se era pouco, mas que estava lá, estava. Então mostrava a população. Então isso também tem que dar palmatória. Eu gosto de ser justo com as minhas colocações. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui e que Deus abençoe a todos e tenha a todos uma boa noite. De novo, Oliva, a palavra. Fazer uso da palavra, presidente. Tem a palavra, novo vereador. Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, público presente e as pessoas que estão em casa assistindo pela internet. Gostaria de falar do aniversário da cidade, do dia 20, especificamente, né, a comemoração, aonde eu estive presente, o vereador Teia, o presidente Afonso, o vereador João Brás, os demais, acho que por motivos particulares, não puderam comparecer, mas isso não é o caso. Quero falar da animação que estava com relação às apresentações de todas as escolas, né, os alunos fazendo as suas apresentações, muito bem organizado. Queria parabenizar as escolas, a secretária Raquel pelo evento, familiares, né, pais e alunos presentes, apesar de não ter as festividades que todo mundo esperava, mas com relação ao momento cívico foi importante. O prefeito, em sua fala, ele deixou uma mensagem para a população sobre a situação que se encontra a cidade, especificamente em algumas coisas que ainda não aconteceram, mas falou, eu estava lá, Teinha pôde presenciar, o asfalto no que diz respeito à entrada da cidade, que nós pedimos aqui, falamos no gabinete também, que a entrada da nossa cidade não tem condições de andar. É brincadeira, você tem que andar 10 por hora quando você sai do asfalto, senão você acaba com o carro. Mas ele disse que a questão já está tudo certo, em breve vai estar sendo feito esse asfalto da entrada da cidade, a praça e algumas ruas que também vão ser reparadas. Então é uma coisa. O senhor me permite uma partinha, vereador? Pois não. Essas ruas que vão ser feitas,
vereadores, presidente, população, essas ruas, na verdade, é um convênio que já passou assim, segundo conforme o requerimento do vereador Nardinho, realmente já faz uns 8 meses ou mais que a gente votou aqui, mas estava um pouco enrolado por causa de tudo que aconteceu, e eleição, enfim, ficou um pouco enrolado, mas já foi liberada a emenda, acho que faz uma semana e meia que foi liberada essas emendas já foram liberadas, então agora só falta da ordem de serviço. Perfeito. Só falta isso. Inclusive, é uma emenda do deputado Mussi, que é uma reivindicação do novo presidente, e um do Pena, que é o deputado aí que eu apoiei também nas eleições. Então, se Deus quiser, acho que no muito umas 2 semanas já está licitado, isso já também faz tempo. É a mesma empresa que ganhou lá, que fez a Avenida Holanda, é a mesma que vai fazer essas ruas aqui, que é a mesma empresa que ganhou a licitação. Então, se Deus quiser, não vai demorar muito para começar a asfaltar essas ruas, não. Muito obrigado, vereador. Bom, enfim, é uma obra importante, tomara que aconteça isso quanto logo, porque nós todos somos usuários direto ou indireto, a gente é usuário. Então, a cidade vai dar, com certeza vai apresentar, vai ter um outro visual, né? Vai ficar bom para todos nós. Falou também do barco, que também está vindo para o transporte dos alunos da Fazenda Curisco, e aonde o barco Joia Rara vai ser arrumado para servir para o turismo, ou aqui, ou quem sabe na Ilha do Sol, enfim, é uma ideia, acho que com certeza todos nós aprovamos. Falou também da UBS, que tem a participação do vereador Nardinho, que está aí funcionando, centro comunitário, a casa do idoso que ele terminou, e algumas outras coisas a mais que ele elencou. Eu não pude marcar tudo. Mas, enfim, está fazendo um esforço aí para que as coisas caminhem. Sobre o funcionalismo público, também queria deixar claro que nós estamos aqui aguardando o aumento, né, o reajuste. Peço, em nome de todos os vereadores, que ele mande o quanto antes aqui para essa casa. E dizer que ele está pagando, sanando as despesas, né? E com dificuldade, agora publicou no site da prefeitura e na imprensa também, um terceiro cheque de R$240 mil que corresponde ao pagamento do Fundef, né? No passado era Fundef. É o terceiro cheque, somando os 4 que ele ainda vai concluir, em torno de R$960 mil. É isso uma das contas que a gente está apontando aqui, mas com certeza muitas outras já foram pagas e algumas ainda a serem pagas. Então era isso aí, eu queria deixar esse recado sobre o aniversário de cidade, que, ao meu ver, embora faltando as festividades, no que diz respeito à sessão solene, na parte de comemoração, esteve a contento. Parabéns ao prefeito, parabéns à secretária pelo evento. Vereador, o senhor concede uma parte só? Falando a respeito da pavimentação das ruas aí, é excelente isso daí, precisa, só o pessoal lá da Secretaria de Obras deve ficar atento, porque, veja bem, nós temos a lajota, certo? A lajota, ela é assentada um pouquinho de distância uma da outra, justamente para ela trepidar, né, para fazer a movimentação. Então, tem que ficar atento a isso daí, porque se pegar e jogar uma camada de asfalto em cima da lajota, dentro de pouco tempo o asfalto vai partir. Vai trincar porque ele vai movimentar, porque está em cima da lajota. Não precisa ser engenheiro para saber disso daí. Então, tem que ver um meio. Eu, quando eu trabalhei lá em São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar na coordenadoria de projetos e obras. Eu acompanhei um pouco isso daí. Quando é feito isso, é tirada a lajota, é jogado um produto que chama binder, né, que é uma farofa de asfalto com terra e entulho. É compactado o solo e aí sim é jogado. Então e aí sim é jogado o asfalto por cima. Então nós temos que ficar muito atento com isso daí, para que não tenhamos a surpresa desagradável de, por exemplo, não estou falando que vão fazer isso daí, vai que joga em cima da lajota, pouco tempo o asfalto vai trepidar, vai rachar tudo, vai ficar pior do que está.
Entendeu? Então, Mas você tem razão, mas com certeza isso aí vai estar sob o comando do engenheiro que vai estar atento a esse detalhe. Sim, e não vai permitir jogar aleatoriamente em cima. Porque eu ouvi isso, não é a decisão do Poder Executivo, eu ouvi dizer que poderiam estar jogando em cima da lajota, né? Só vamos fazer essa observação aí para ficar atento, porque é difícil ficar consertando as coisas, né? A gente está sofrendo muito com isso, então é só uma observação. Perfeita a colocação, mas com certeza vai ter acompanhamento de um técnico e vai ser responsável pela obra, né? Até, lembrando hoje, falei com o Jefferson sobre o possível, né? O tomara que aconteça o projeto lá da Serrinha, né? Falando do barracão lá, o esqueleto, né? Então eu pedi para o Jefferson entrar em contato com você, dado, acho que o Cid, né? Que o trabalho dele, tem as coisas particulares dele para ele poder resolver, para colocar o jurídico da prefeitura para te ajudar, para legalizar a associação, para que nós possamos, eu, você, a população, todo mundo, tentar construir esse prédio, terminar e pôr um projeto lá para as crianças para funcionar. Queria que você se empenhasse muito nesse sentido. Não, eu estou empenhado, Haroldo, só que amanhã eu vou conversar com o Cid para marcar uma reunião com o Jefferson e para ver se... O Jefferson te ligou? Não, ainda não te ligou. Então, eu falei com ele hoje, falei, veja a dificuldade deles lá, cada um tem as suas ocupações e tal, e é um negócio muito, muito chato, burocrático demais de se resolver, eu penso, pelo que o Cid já tinha nos passado, numa primeira vez que ele resolveu, né? Mas o deputado está para vir na cidade, está para agendar a visita, e uma das coisas é sobre o projeto, que ele quer ir lá no bairro, né? Ele quer ver custo, e ele quer ver a associação em dia para que ele possa mandar o dinheiro. Então vamos... Eu vou tentar agilizar aí, mas deixar bem claro também que eu não fazia parte da associação, então... Eu sei, mas por causa de ser vereador hoje e tal... Não, entendi. E você está inteirado muito mais do que qualquer outro, e para a gente tentar pôr em dia, né? Com certeza vai ser bom. Obrigado. Continua livre a palavra. Daqui mesmo? Pode. Então, é só mais uma vez falar sobre a Avenida da Serrinha, que está em péssimas condições. Eu já falei verbalmente com o secretário e não foi, tá do mesmo jeito lá e está correndo perigo, sabe? Está passando carro lá, está estragando, está um perigo até de acidente. Então, mais uma vez eu peço para que vá lá alguém e impeça lá de passar lá. Deixe só num lado da avenida só, porque do jeito que está lá eu já cansei de falar, já não tenho o que fazer mais. Então, mais uma vez eu estou cobrando sobre isso. Muito obrigado, Alonso. Continua livre a palavra. Tem a palavra, novo vereador. Boa noite, presidente, todos os vereadores aqui presentes, ao público presente, aos internautas. A minha fala vai ser bem rapidinho. Só agradecer ao prefeito, que eu liguei para ele e fui atendido, e também os secretários de Vias Públicas e Obras, sobre aquele estacionamento que a gente fez lá na Praça da Serrinha. Então eu queria parabenizar eles. Eu liguei para o prefeito e falou: a gente já está comprando as tintas e já executaram o serviço. Então eu queria parabenizar eles sobre isso. E ao secretário de Vias Públicas, eu fiz um pedido verbal aqui, de Vias Públicas e Obras, para que eles fizessem para nós esparramar o cascalho lá na estradinha que liga ao Gustavo Ferrares. Eles esparramaram semana passada, compactaram, ficou bom o serviço deles lá, só que nem o novo vereador estava colocando aqui o Nardim, tem um trechinho que ficou sem fazer ele também no Mato Dentro. O pessoal ontem mesmo já estava falando para mim que aquilo ali é fácil de resolver, jogar um pouco de cascalho, que entra uma fazenda, um lado é canavial, o outro lado é criação de agropecuária. Mas ficou só um pedacinho sem fazer, eles fazendo aquilo já vai solucionar o problema dos agricultores, os pequenos agricultores ali no bairro do Mato Dentro. Enquanto a vinda minha aqui na segunda-feira, eu peço desculpa aos nobres vereadores, prefeito, à população. Eu não vim aqui porque meu carro estava na oficina, não teve como eu comparecer.
Então isso aí, eu peço desculpa a todos, mas nos próximos eventos da escola, os alunos que veio desfilar, foi muito bonito, a questão da orquestra que veio de fartura, mas eu não pude estar presente. Mas na próxima pode ter certeza que a gente vai estar aí com vocês para prestigiar o nosso município. E por hoje é só. Tenha uma boa noite a todos. Continua livre a palavra. Ninguém mais querendo se manifestar. Em nome de Deus, encerra a presente sessão.